E vamos para esse clássico Grenal aí com dois ambientes totalmente diferentes. Olha, vocês falando sobre a tabela, eu ia dando uma estudada na tabela aqui. É o Grêmio ali na turma de cima, com a mesma pontuação do Palmeiras, sonhando em disputar esse título brasileiro ainda, porque o Renato adota aquele discurso externo de não vai dar, tá muito longe, né? O Botafogo tá com a mão no título, mas internamente também trabalha essa possibilidade de ainda, quem sabe, disputar esse título do Campeonato Brasileiro. E o Inter, que ficou por minutos da final e agora está ali namorando com a zona de rebaixamento numa situação muito difícil. Espera muito para esse Grenal, principalmente sob o ponto de vista psicológico, com dois times com muito em jogo. Essa tabela que a gente estava falando agora há pouco, o Grêmio, 44 pontos aqui, dentro do G4, tá uma distância razoável ali do Botafogo, são 8 pontos nesse momento, e o Inter aqui na parte de baixo, 29 pontos, 3 acima do Vasco, que é o primeiro time dentro do Z4, lembrando que agora no Brasileirão, todo mundo zerou aquela história de jogo a menos, jogo a mais, tá todo mundo igual, 25 jogos para todo mundo na tabela. O Marinho, em cima disso, assim, o impacto dessa eliminação no Inter é pesado, porque a circunstância torna ainda mais cruel a saída do Inter. Teve várias chances de matar o confronto. Qual o peso do Grenal? Isso a gente precisa deixar bastante claro que há duas formas de avaliar o que aconteceu com o Inter, tá? A primeira é que o Inter tem uma avaliação de que jogou bem a partida contra o Fluminense, que ficou fora da final porque, infelizmente, o Ener Valencia perdeu os gols e o Inter não conseguiu transformar as oportunidades e até a supremacia que teve em alguns momentos do jogo em resultado. Essa é a avaliação do Internacional, tá? Por outro lado, é evidente que todo mundo ficou muito triste, os jogadores ficaram muito abalados. A zona mista, e eu estava lá no estádio Beira-Rio trabalhando, a zona mista do Inter, depois da partida contra o Fluminense, era um clima de velório total, assim. Os jogadores falando baixo, naquela coisa de, sabe, aquele clima ruim. O técnico Eduardo Cudê, que é um profissional acostumado em coletivas a contestar os repórteres, ele gosta daquele bate-papo, sabe? O repórter começa a pergunta, ele já interrompe para fazer outra, faz uma brincadeirinha. É evidente que não ia fazer brincadeirinha porque tinha sido eliminado, mas nem esse perfil contestador apareceu na coletiva. O Cudê estava totalmente para baixo, estava bem derrotado assim mesmo, só repetia palavras de lamentação ali na entrevista. Esse é o segundo ponto de vista, é o contraste entre a avaliação de que o Inter foi bem e o ambiente totalmente negativo. Ontem, quando os jogadores se reapresentaram, houve uma conversa do técnico Eduardo Cudê com os atletas, não para fazer cobranças, e sim para tentar mostrar para eles que é possível manter o rendimento alto e conquistar os resultados daqui para frente. Reverter o ambiente, reverter o cenário, não com reclamações, e sim com incentivo, tentar mostrar para eles que não está tudo perdido, que não foi tudo errado. E sob esse ponto de vista, o Inter usa o clássico Grenal como um trampolim, como uma escada, como uma forma de tentar amenizar o ambiente deixado pela eliminação da Libertadores. É claro que a torcida está... Oi? Diga, pode completar, perdão, Marinho. Eu ia dizer que é claro que a torcida está muito chateada, né? Que não vão ser 50 mil torcedores no Beira-Rio, como foi contra o Fluminense. Vão ser ali 30, 35, essa é a expectativa. E, por outro lado, os gremistas já compraram todos os ingressos para tentar ali sambar na cara dos colorados. Infelizmente, para os torcedores do Inter, é isso que o gremista está pensando. Se você pensar de forma racional, o Inter jogou muito bem, tem motivos para se apegar nesse lado, mas do ponto de vista anímico é realmente muito mais puxado para trabalhar e recuperar esse psicológico. E você já meio que emendou o que eu imaginava que era o lado tricolor desse clássico, né? Querendo afundar ainda mais o rival na crise e, claro, ainda sonhar com o título. O Grêmio acompanhou... Se criou um ambiente de corneta em rede social nessa campanha do Inter na Libertadores, né? Cada vez que o Inter ia dando um passo à frente, ele ia dando uma cutucada no Grêmio. Cada vez que ele ia caminhando, e agora o Grêmio, né, com a eliminação do Inter, viu a oportunidade de tirar aí o tempo perdido e fazer a desforra contra o Internacional. Cutucou na rede social, o torcedor gremista muito contente com o que aconteceu com o Inter e vai, evidentemente, tentar prejudicar o Inter ainda mais no Brasileirão. O Inter passa por uma situação bem complicada.
Mas o Renato trabalha com os jogadores essa situação muito forte de ainda estar na disputa pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio está em terceiro, tem 44 pontos e mostra aos jogadores que é possível, até pelo que aconteceu recentemente, pelo que tem acontecido com o Botafogo, é possível pelo menos fazer uma frente, sabe? Pelo menos aparecer ali no retrovisor, dar uma pressionada no Botafogo e, quem sabe, conquistar esse título brasileiro. A semana foi de muita tranquilidade para o Grêmio, viu? Enquanto o Inter sofreu essa eliminação, o Grêmio tem só motivos para comemorar. Por exemplo, a dupla Pedro Jeromel e Kahneman, responsáveis aí por participar dos feitos recentes do Grêmio, com uma série de conquistas, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, eles estão de volta a um clássico Grenal. Vão jogar juntos contra o Internacional a partir desse domingo. Em 13 jogos que essa dupla foi formada em clássicos Grenal, o Grêmio perdeu só 2 vezes. Então é uma segurança que o goleiro Gabriel Grando vai ter à frente dele na dupla entre o Jeromel e o Kahneman. Esse é o Grenal 440. Antes que o PVC, eu tenho certeza, queria me perguntar, porque ele gosta dessa coisa de clássico numerado. O clássico 440 tem o Grêmio bem animado e o Inter bem preocupado. É bem legal essa contagem dos clássicos, realmente, entre Grêmio e Inter, PVC a completar. Não, voltou a ter equilíbrio, né? Nos últimos 5 clássicos são 3 vitórias do Grêmio e 2 do Inter. Não está naquele momento de você ter um longo tabu gremista como teve até 2020, mas o Cudê nunca venceu o Grenal. Tem esse fator que é relevante. A primeira passagem era uma questão, né, do Cudê, né? Eu lembro que era muito falado na imprensa gaúcha sobre a questão do Cudê nunca ter ganho Grenais, né? Eu acho até que pesou, não pesou, Marinho? Você tem a informação, ele pesou na saída dele, a primeira saída lá atrás, né? O fato de que ele não ganhava. Na verdade, assim, o Cudê na primeira passagem dele, ele não foi demitido, né? Ele saiu por opção dele. Saiu por... É verdade. Ele pediu para sair. O Inter até tentou, fez uma mobilização para que ele permanecesse. Mas sempre existiu essa crítica, né? Que o Cudê nunca venceu um clássico Grenal, nunca conseguiu ganhar do Grêmio. Até no Campeonato Gaúcho, o Inter foi muito mal em 2020, quando o Cudê era o técnico, sequer chegou na decisão, foi eliminado antes da decisão contra o Grêmio. Mesmo que tivesse jogado bem em um dos jogos e nos outros foi totalmente superado, assim. Mas é importante dizer que para o Inter, além dessa rivalidade, tem uma questão muito forte dessa proximidade com a zona de rebaixamento, né? Porque o Inter sabe que quando um clube grande fica ali próximo da zona de rebaixamento é muito perigoso, porque o clube grande não está acostumado a lidar com isso, né? Nenhum dos clubes grandes, são vários no Brasil, não estão acostumados a lidar com essa questão de zona de rebaixamento, de possibilidade de queda e tal. Então, o que a gente costuma brincar é que a zona de rebaixamento, ela suga, né? Quando a gente fica muito tempo perto dela, ela vai puxando para baixo de toda forma. E depois do Grêmio, o Inter vai ter confrontos diretos. Vai ter aí América, Santos, vai ter Coritiba ali na frente, Bahia. Então, o Inter está bem preocupado com essa situação de tabela também. Eu gosto de uma metáfora, Marinho. Eu gosto de uma metáfora que é a seguinte. Time grande ali é caminhão no atoleiro. Caminhão no atoleiro é difícil de atolar. Mas quando atola, para tirar é difícil. Se for um fusquinha no atoleiro, nós juntamos nós 4 aqui, levantamos o bichinho e ele sai andando. O Inter com 29 pontos, 3 apenas acima do Z4, e tem essa carga psicológica realmente. Aí o Grenal pode ter 2 efeitos. Ou virar o ambiente, pelo menos em parte, tirar você dessa ressaca pesada, que deve ser difícil para digerir, ainda mais pela circunstância, repito, ou ainda afundar ainda mais, que é o que o Grêmio vai querer fazer, claro, também pelo campeonato. Só para pontuar também e fechar esse noticiário, a cutucada do Grêmio para cima do Inter, como vocês estão vendo na imagem, logo assim, foi 11h42. Coincidência, não? Foi uma pequena coincidência. Né? Logo assim, após o apito final, o Grêmio postou o seguinte: Luan passando na tua timeline para lembrar. Já garantiu tua camisa? 3 taças, porque o Grêmio é tricampeão, o Inter queria buscar o tri e não conseguiu. Na Grêmio Mania, aproveita o conforto do sofá e acesse gremiomania.com.br. Por que o sofá? Porque o Inter passou a campanha toda dando aquela cutucada. O pessoal do sofá vai continuar secando e tudo mais a cada vez que o Inter passava, como o Marinho já apontou. E o Luan, por si só, apoiado na taça da Libertadores, rei da América de 2017,
E também ele é um capítulo à parte nos clássicos. Teve aquela época do duelo com o Sacha, enfim, tudo que envolve o Luan e o Grêmio e essa rivalidade no Grenal. Marinho, quero te agradecer demais pela participação com a gente, pela gentileza de nos aguardar até essa hora, viu? Não, tranquilo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Esse clássico Grenal vai estar realmente recheado de grandes ingredientes. O Grêmio se aproximar lá de cima. O Inter, inclusive, até só para fechar, pode entrar na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados paralelos. Ele pode ser ultrapassado pelo Vasco, pelo Santos e pelo Goiás, dependendo dos resultados que acontecerem ao longo da rodada. Um abraço para vocês. Só para fazer o poker, Marinho. Conta para o Rodrigo qual é o único time da Europa que pode ser campeão gaúcho. É o Fenerbahçe. Essa aí a gente já usou aqui no de primeiro, você que acompanha conhece. Obrigado, Marinho. Mas tem outro time bem brasileiro no campeonato, tem bem gaúcho no Campeonato Brasileiro, que é o Cuiabá. Aí, ó. Tá vendo? Já vamos para quinta. É a quinta. Porque ainda brincou com a cidade da minha mãe. Juntamos a cuia do chimarrão com a nossa expressão aqui do nosso país, Rio Grande do Sul. Um abraço, viu, pessoal? Se pedirem, eu posso seguir aqui até as 3 da tarde, não tem problema. Fica tranquilo. Hoje não. Obrigado, nosso querido Marinho Salvé, pelas informações com a gente aqui no nosso De Primeira.